dia 20 do jejum de 40 dias. Então hoje é dia 1º de outubro e a gente começou o jejum no dia 11 de setembro. Então hoje é dia 1º, hoje é o dia 20 do jejum de 40, que seria o 21º dia. Então eu vou postar esse vídeo. E a lição de hoje, a mensagem de hoje é de restauração do Senhor, glória. Apesar dos pesares, o Ezequiel capítulo 16, ele vem nos falar de uma palavra muito pesada que aconteceu com Israel. A menina torna-se uma prostituta. Então Israel era uma menina, a mais nova, e ela se tornou prostituta. A mais nova não, a do meio. Então, como no projeto de restauração de casamento usamos muito o livro de Oséias, desculpa a minha memória, tá? A gente usa muito o livro de Oséias, a oração da cerca de espinho do livro de Oséias. E o livro de Oséias fala da mulher de Oséias, que se tornou prostituta e saiu para viver com outros homens. Mas ela representa Israel. Ela representa essa menina do meio, que a gente vai estar estudando aqui hoje em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16 é um dos mais fortes e simbólicos do Antigo Testamento. Deus, através do profeta, faz uma longa comparação entre Jerusalém e uma mulher, mostrando a ingratidão e a infidelidade do povo. A origem humilde de Jerusalém, então ele vai falar que ela veio de uma origem muito humilde. Deus compara Jerusalém a uma criança rejeitada ao nascer, abandonada em sangue no campo. Deus, a recolheu, cuidou, fez crescer, tornando-se bela e forte. E então, essa é a história de amor de Deus para com essa menina rejeitada e abandonada. Então, no versículo 8 a 14, Deus se apresenta como um marido que cobre a nudez da jovem, casa-se com ela e a adorna com roupas, joias, ouro e prata. A fama dela se espalha por causa da beleza que vinha de Deus. É óbvio que uma mulher bem cuidada, ela fica muito linda, e Deus cuidou muito bem de Jerusalém. Deus cuidou muito bem. Aí do versículo 15 ao 34, a infidelidade e a prostituição. Apesar de todo o cuidado, Jerusalém, o povo, se prostituiu espiritualmente. Usou os presentes, as bênçãos de Deus para fabricar ídolos. Então Deus deu ouro, deu metais preciosos, eles fabricaram deuses, ídolos, e se deitaram com outros povos, alianças políticas, alianças e cultos pagãos. Então, assim, se a gente for ver o crescimento de Israel a partir de Saul e depois Davi, e aí o crescimento em Salomão chegou no auge máximo. O filho de Salomão deveria expandir mais ainda, o reino deveria se tornar referência para toda a terra. Mas Salomão fez exatamente isso aqui. Salomão fez toda a nação pecar e se deitar com mulheres de outras nações e se prostituir com os deuses de outras nações. Então, a partir de Salomão começou a grande decaída do povo. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, foi longânimo, muito longânimo.
chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos ao fogo para falsos deuses. Então esse é o deus Moloque, né, que exige esse sacrifício humano de bebês inocentes, dos próprios filhos. Diferente das prostitutas comuns que recebem pagamento, Jerusalém ainda pagava para os outros para se prostituir. Então, imagina, ela ainda estava gastando as bênçãos que Deus estava dando com essas outras nações e com esses deuses estranhos, invertendo completamente o sentido, ou seja, perdeu todo o valor, se desvalorizou e ainda precisou ser paga para ser ali prostituída, né? Então, a partir do 34 a 43 vem o juízo de Deus para Israel. Por causa da sua infidelidade, Deus anuncia julgamentos severos. Então Jerusalém paga isso até hoje, esses julgamentos severos. É claro que após retornar do cativeiro, após os 70 anos, Israel nunca mais construiu deuses, nunca mais adorou outros deuses. Quem conhece um judeu ortodoxo sabe o quanto eles estão firmes na palavra e nos mandamentos. Eles realmente aprenderam com aquele cativeiro, mas eles nunca mais foram restituídos ao reino como eram. Eles não conseguiram. E quando conseguir, a gente sabe que vai ser outra decepção, né? Porque vai ser o reinado do anticristo. Jerusalém, por causa da infidelidade, Jerusalém seria exposta, seria envergonhada e destruída pelos próprios amantes. Então eles gravam, eles filmam, eles expõem, eles caluniam, eles destroem totalmente a imagem dessa mulher, né? Dessa noiva, né? Dessa mulher, dessa noiva que Deus adornou e cuidou e protegeu, e ela ficou tão linda e tão esplêndida, né? Então, seus amantes, né, as nações com quem ela se aliou. E aí Deus a compara com Sodoma e com Samaria, né, os filhos de Sodoma e os filhos de Samaria. Deus compara Jerusalém com Sodoma e com Samaria, dizendo que a maldade dela foi ainda muito maior. Ou seja, Sodoma pecou com soberba, abundância e falta de compaixão. Samaria também foi infiel, mas Jerusalém superou as duas, né? Então, a esperança da restauração. Do versículo 60 ao versículo 63. Do versículo 60 ao 63, temos aqui: apesar de tudo, Deus promete se lembrar da aliança eterna e fala em restaurar Jerusalém, Samaria e Sodoma. Então, obrigatoriamente, Deus se vê na obrigação de restaurar Samaria e Sodoma, porque Jerusalém foi infinitamente pior e ele a perdoou. Então ele teria que dar mais uma chance, sim, para Samaria e para Sodoma. O povo será envergonhado, mas também será perdoado, reconhecendo a misericórdia que vem de Deus. Então Deus é misericordioso e ele teve que aplicar essa misericórdia para com Samaria e para com Sodoma. Eu tinha aberto aqui a palavra exatamente aqui, falando exatamente sobre a tua irmã maior, que é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita à tua direita, que é Sodoma, e suas filhas, né? Então, no versículo 60, eu vou ler só do 60, porque eu tinha lido do 46 em diante, mas eu vou ler aqui para ficar mais curto, do 60 em diante. Ou do 59 para ficar mais completo. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Então, Deus fala, se ele fizesse como você fez, né? Quebrou o juramento e quebrou a aliança. Então, você saiu. Isso aqui bateu tão forte comigo.
com a minha história, com a minha vivência, de tudo que eu fiz, de tudo que eu fui, que eu vi aqui uma mensagem de restauração verdadeira. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança. Então, mesmo que eu quebrei a minha aliança, mas Deus vai se lembrar da aliança que Ele fez comigo. Que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. E eu não mereço essa aliança. E então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás, quando receberes as tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tas darei como filhas, mas não pela tua aliança, não pela minha aliança, mas pela aliança que Ele tem comigo. Ele me dará essas irmãs como filhas. Então, Jerusalém inicialmente era para ser a nação exemplo para toda a terra. A nação através da qual toda a terra viria a conhecer Deus, o Deus daquela nação. Vamos servir o Deus daquela nação, assim como fez Nabucodonosor, assim como fizeram outros grandes reinados. Mas Israel tem envergonhado a Deus, né? Mas aqui Deus promete essa aliança, que é Ele que faz. A nossa a gente já quebrou, mas Ele mantém a dele conosco, porque Ele é fiel. Ele não esquece dessa aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres disso e te envergonhes. Então, sempre lembrar da onde viemos, da vergonha do que vivemos. E nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Ou seja, Ele espia todos os nossos pecados e nos torna limpos, brancos, alvos como a neve. Mas é tudo por causa dEle, e nada por causa de nós, por causa do juramento dEle, por causa da aliança dEle, por causa do firmamento dEle, porque Ele quis assim. Ele escolheu essa menina lá antigamente, quando ela ainda era criança, jovem, abandonada, criada de qualquer jeito. Qual que é a explicação espiritual? Esse capítulo mostra como Deus nos dá tudo por graça, mas muitas vezes usamos as bênçãos dele para nos afastar, porque tudo é dele, por ele, para ele. Quem somos nós para questionar alguma vírgula? Não há nada para ser questionado, é tudo dele. A infidelidade espiritual é vista como prostituição diante de Deus. Mas mesmo depois de toda essa traição, o Senhor continua fiel e promete restauração àqueles que se arrependerem. Então, essa é a mensagem que fica para o dia de hoje, que se você se arrepende, você faz parte dessa nova aliança que Deus faz contigo, porque tudo que acontece, você também está junto nesse pecado. Nunca é isolado. Quando um peca, a nação está em pecado. Quando um se arrepende, a nação se arrepende junto. Então, geralmente é junto. Quando um realmente consegue causar um mover de arrependimento, a nação se arrepende. Mas quando há a soberba de não se arrepender, então não tem restauração. Então, essa mensagem que fica para este dia 20, graças a Deus. Mas está acabando rápido, já foi a metade. Glória a Deus, aleluia.